De volta com o programa Luz Sideral, Reflexão Filosófica, o Pão Nosso da Filosofia. Edição de número 116. Hoje estamos trazendo aqui o assunto política e religiosidade. Obrigado pela audiência. Hoje, então, este tema um tanto polêmico, no momento de polarização do mundo, em supostamente dividi-lo entre o bem e o mal. E o que seria o bem e o que seria o mal? As perspectivas de ambos os lados podem se chocar, não é mesmo? Como temos visto, e muitas vezes também sendo protagonista dessa discussão sem fim em torno do que é certo e do que é errado, seja na política e principalmente na religião ou religiosidade, como também entendemos como cristicidade, já que a alma humana já nasce cristã por natureza. Já vamos trazer então um pouco de luz, esclarecimentos, segundo a nossa visão aqui no Luz Sideral, e respeitando a visão de todos, o pensamento de todos. Aí me faz lembrar uma sentença do grande profeta do Brasil, Alzira Zaru, que costumava repetir que cada um está certo dentro do que sabe, mas completamente errado dentro do que deveria saber. Eis a questão. Mas aqui o nosso propósito não é conflitar, mas convergir para um caminho mais sensato, verdadeiro, de paz, de harmonia, de prosperidade e de felicidade para todos. O que trabalhamos sempre para que o mundo possa se tornar um só, no sentido de justiça, de liberdade, de autossobrevivência, de união e de paz para todos. Sem a paz, não há nenhuma chance de progresso, pois a guerra, seja qual for, é sempre sinônimo de morte, vingança, ódio e destruição e atraso de vida. Bom, dito isto, política e religiosidade se misturam nesta civilização como num caldeirão que ferve por séculos e milênios, e agora parece que chegamos ao ápice, desta problemática social, prestes a explodir numa guerra atômica, intrinsecamente e explicitamente, porque estamos vendo aí que a coisa, infelizmente, caminha para as vias de fatos, não é mesmo? Eu quero reforçar que aqui no Luz Sideral não batemos o martelo em nenhum assunto, apenas e tão somente conjecturamos reflexões dentro da visão filosófica da Luz Sideral, tentando aí se aproximar ao máximo possível daquilo que se entende por verdade, pelo amor, pelo bem de todos, E que, ao nosso ver, verdade no sentido moral e ético é um conjunto de valores deixados aí pelos grandes luminares da humanidade, como Buda, Lao Tse, Confúcio, Moisés, Maomé, Sócrates, Platão, Pitágoras, Allan Kardec, Mahatma Gandhi, mas principalmente por Jesus Cristo, que firmou aí a sua tese da verdade universal em si próprio, pois ele não só explanou os valores eternos do espírito, da alma, como também deixou o seu próprio exemplo em sua conduta moral, ética, retilínea pelo tempo em que viveu entre nós. Daí ter dito: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E completou: novo mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Voltaremos a falar sobre o novo mandamento. Ora, dentro desta premissa, se estabelece a base da verdade, ou daquilo que é verdadeiro. Concorda, ouvinte? Pode discordar também. Mas aqui estamos falando de façai aos outros o que quereis que vos façam. Você quer ser odiado? Não, acredito que não, Então, ame. Você quer que alguém te mate? Acredito que não. Então, não mate. Observe, amigos, que estamos falando filosoficamente de lógica, de matemática, e não há como fugir disso. 2 mais 2 é 4 e não vai mudar a sentença nunca, não é mesmo? Bom, de novo, recorro ao grande pregador bíblico Alzira Zaru, que viveu entre nós de 1914 a 1979. Foi uma espécie de João Batista dos tempos modernos, preparou aí os caminhos para o retorno e para a volta triunfal e gloriosa, do Cristo à Terra, e também para enfrentar o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial. Pois bem, dizia ele: para que política? Para que o homem seja bom. Para que economia? Para que o homem seja bom. Para que religião? Para que o homem seja bom. E assim por diante, todos os demais setores da vida humana, não é mesmo? Bom, vamos começar então pela política humana. Eu pergunto aqui ao filósofo André Basso, qual é a sua opinião,
como você define a atual situação política brasileira que se tornou aí, infelizmente, né, um campo de briga, de disputa, de corrupção, de vingança, de guerra por poder, por cargo. E não quero aqui entrar no mérito de direita ou de esquerda, vamos só tentar filosofar dentro do melhor caminho para os povos, né? O que os povos querem para si, querem liberdade de expressão, de livre escolha, de respeito à propriedade, de direito de serem ricos também pelo seu próprio esforço, por meio do trabalho, né, da empresa, da indústria, do comércio, e o Estado, quanto mais quietinho, né, quanto mais longe no seu canto, melhor, não é mesmo? Então, André. Nós estamos assistindo em todo o mundo a jurisprudência calçada em regimes ditatoriais, em todo o planeta, percebam. Mas os indivíduos que são do bem terão a proteção divina. Vejam a reflexão do professor Pietro Baldi, que diz, aspas, ninguém está mais defendido, embora desarmado, do que o justo, e precisamente porque é justo. E Pierre Leconte também tem uma reflexão sobre a liberdade que todos devem professar, aspas. Por conseguinte, toda restrição à liberdade de pensamento é contrária à grande lei da evolução, isto é, a vontade divina representa, pois, segundo a definição telefinalista, o próprio mal. Bem, vamos prosseguindo. Num mundo turbulento como este, no qual nós estamos vivendo, extremamente, radicalmente polarizado, politicamente, em todos os setores da vida humana, já está contaminado pelo espírito do anticristo, ou espírito da anticristicidade, que é muito diferente do espírito da cristicidade. Vejam bem, que não é uma organização, uma religião, mas sim a cristicidade é um modo de vida correto, onde o seu maior expoente que passou pela Terra foi o Cristo planetário. A maior autoridade nesse sentido, na escala evolutiva. E essas ideias arbitrárias, dessas filosofias periféricas, advindas lá da Rússia, e principalmente da França, lá daqueles pensadores baixo astral, têm se incubado nas universidades brasileiras, principalmente nas federais, que tem a sua cátedra quase que toda tomada por essas ideias. E vão contaminando a religião, a economia, a política principalmente, toda ela articulada com essas ideias de filosofia periférica, de Karl Marx, Paul Sartre e demais expoentes da negatividade espiritual, os pobres da mentalidade. Então você vê que o Brasil realmente está tomado nas universidades, inclusive até as outras universidades, como pagas, também dão lá as suas doses de doutrinação periférica filosófica. Vão contaminando aí os arraiais da sabedoria. E até a religião, as religiões de mais alto nível espiritual e as mais arcaicas, periféricas também, no sentido de conhecimento, estão tomadas por essas ideias filosóficas periféricas, advindas da Rússia, por intermédio lá do Karl Marx, mas principalmente também lá da França. Filosofia periférica de baixo astral. Com tantos filósofos bons no Brasil, na França também, há grandes expoentes, até anônimos. Eu achei agora aqui um deles, um biofísico, Pierre Leconte, foi contemporâneo de Alex Carrel. Estou lendo alguns livros dele, como Ernest Renan, e Victor Hugo, e há outros grandes, maiores expoentes lá, da cristicidade e da filosofia de alto astral. Mas o Brasil preferiu sorver os conteúdos da periferia filosófica. É triste. E já contaminou a religião, a arte, a economia, esporte, tudo está contaminado por essas ideias. Movidos por ganância, por dinheiro.
na verdade, é um capitalismo disfarçado, né? Não existe comunista. Existe capitalistas, grupos rebeldes, criaturas espúrias, que se escondem através dessas ideologias para dizer que estão defendendo a Amazônia, que estão defendendo isso e aquilo, mas na verdade o interesse deles é meter a mão no dinheiro público e fazer do Estado a sua empresa e espremer cada vez mais com impostos, povo, a população que está cansada de contribuir, e nós estamos vendo cada vez mais esse país num declínio terrível. Mas a mão de Deus é mais forte e pode ter certeza que as coisas aqui também vão melhorar. É isso mesmo, André. É a nossa esperança, né, que o país saia desta enrascada política e jurídica. Jiddu Krishnamurti acertadamente nos advertiu, dizendo: não pode haver justiça real quando as ações são motivadas por raiva, ódio ou um desejo de vingança, pois estas apenas criam mais ódio e injustiça. Fecha aspas. Você tocou aí num ponto importante, que é justamente a cúpula, né, do comunismo, sempre rodeada, né, do capitalismo, do que existe aí de mais rico, tecnologia, bens e mais bens, dinheiro, muito dinheiro, mas as suas populações ficam com o que pregam os seus idealizadores, com a pobreza, com a miséria, né? Basta analisar a história dos povos que passaram e estão passando, né, por esse regime perverso mesmo, como você falou aí, porque justamente quer igualar os desiguais. Então, se um cidadão é trabalhador, neste regime, ele se iguala ao vagabundo que não quer trabalhar, né, e viver à custa das migalhas que o Estado comunista lhe oferece, não é mesmo? Bom, continuando aqui, neste bate-papo com o filósofo André Basso, de Campinas, São Paulo, dentro do tema de hoje, política e religiosidade, ou cristicidade, que vale dizer, engloba todas as ideologias religiosas, políticas, científicas, filosofias e culturais, porque se trata de um único caminho convergente, capaz de dar aí estabilidades aos povos e nações, servindo como denominador comum. Aliás, que denominador é este? Segundo o grande profeta do Brasil, de novo, Alceu Zarur, é o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, conforme se encontra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34. E já parou para imaginar o dia em que todos se amarem de verdade, se respeitarem à luz do amor do Cristo, que é o amor universal? Pronto. Esta pode ser a única lei do planeta Terra, né? Com certeza é a lei maior do universo, é o amor, não é mesmo? Bom, e aí, André? Só há segurança na cristicidade, que é um modo de vida trazido pelo Cristo planetário, dirigente do planeta. A cristicidade não é uma religião, não é uma organização. Não pode ser representada por organizações espirituais, econômicas, políticas. Não. A cristicidade é um modo de vida, é um jeito de ser. A espiritualidade é a vida diária. O Cristo nos trouxe um modo de vida diferente, diferenciado. No dizer do professor Pietro Ubaldi, no seu livro A Grande Batalha, ele faz uma descrição entre o involuído e o evoluído. O involuído, ele não aceita a mensagem do Cristo. É um ególatra. Ele está totalmente alicerçado, embasado nos instintos. O seu pensamento, ele é centrífugo, disperso. Pensa somente nas coisas momentâneas, enraizadas no poder, no dinheiro, na luxúria, na glutonaria. Tudo isso nós estamos assistindo. Mesmo o poder religioso, camuflado de bondade, de virtuosidade, sobre amplos aspectos, mas também está embasado numa espécie de egoísmo virtuoso e espiritual. Cristicidade não é uma religião. Repito, um modo de vida.
Em A Grande Batalha, o professor Pietro Baldi, e o professor Roden também, mas Pietro Baldi, ele descreve sobre isso. Então, a grande luta é entre o involuído e o evoluído. As coisas do reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, que não tem forma, é amorfo, inominável, não tem nome, que é o que somos, o espírito. Veja, nós assumimos uma matéria, temos um nome, uma personalidade, um CPF, um tipo sanguíneo, um DNA, uma localização geográfica, uma posição social, um diploma, mas nada disso é o que somos. Não levaremos nada daqui. Tudo que temos não é nosso. Apenas usufruímos. Então, não devemos ter primazia pelo supérfluo. Boa, André. Agora você citou aí duas grandes genialidades, que foram Pietro Baldi, cientista e filósofo italiano, né, que se naturalizou aí no Brasil, e se correspondia também com o matemático Albert Einstein, né? E o brasileiro e também filósofo, professor Huberto Rode. Este conviveu com Alberto Einstein na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, na década de 1940, né? E Rode desenvolveu sua própria filosofia, a filosofia universal, também firmada na matemática de Einstein, né? Aliás, são os três pilares desta filosofia universal deixada por Rode: matemática, mística e metafísica. E nela, o professor trabalha muito a questão da autolibertação, de vencer o ego, como você lembrou aí, e acender dentro de si próprio o eu, para nos tornarmos aí realmente o que somos. E o que somos então, André? Agora, o que nós somos realmente é o espírito, o eu. E este eu é amorfo, não tem forma definida. Ele também é inominável, não tem nome. Dá-se um nome quando se reencarna. André, Joaquim, Zé, Maria. Né? Então, são nomes físicos que são dados para aquela criatura que reencarnou na Terra. Então, a cristandade do Cristo, que é o exemplo dele para todos nós, e depois ele vai enviando outros grandes missionários que vão destrinchando aí pelo conhecimento espiritual, trazendo para nós como nós devemos nos espelhar a nossa entidade, o eu, naquilo que é verídico, verdadeiro, que faz parte do evoluído. As organizações tentam organizar isso em forma de religião. São vários nomes. Estarei aqui para não fazer alguma espécie de julgamento premeditado, mas todas elas cumprem uma função social de preparação para que a criatura, no momento certo, faça sua emancipação da unicidade espiritual religiosa. Esta emancipação espiritual, prender-se do corpo religioso, organizado, estruturado pelo CNPJ, leis monetárias, econômicas, chega um momento que o indivíduo pula fora. E aí ele vai fazer a sua senda de autoconhecimento, não sozinho, porque ele está acompanhado. Acompanhado de forças espirituais poderosas, desconhecidas, de outras entidades espirituais que vão auxiliar na sua marcha evolutiva. É o reino de Deus dentro de vós. Muito apregoado nas igrejas, disse o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós. Não procureis o reino de Deus, é que ele não vem com visível aparência. Ele não está aqui, ele não está acolá, ele está dentro de vós. Mas as igrejas existem. Os templos, as organizações, elas cumprem uma missão social, espiritual, de abarcar, segurar um pugilo de pessoas que ainda precisam e necessitam serem guiadas pela adoração coletiva. Mas aquele que emancipou da organicidade eclesiástica, religiosa e espiritual, ele se emancipa do corpo administrativo, da parte da gestão, da burocracia, mas não desassocia-se jamais da mensagem verídica que foi trazida por aquele missionário, no qual, se estiver verticalizado dentro da mensagem da cristicidade, ele jamais se desprende daquilo. Então ele fica com a alma daquela mensagem.
A alma da mensagem dos grandes mestres. A partir do Cristo. E aí tem vários mestres que descem, vão trazendo esse conhecimento espiritual. Isso chama-se universalismo. E o universalismo não pode partir de fora para dentro. Ele tem que partir de dentro para fora. O sujeito, o indivíduo, age como um catalisador a buscar a verdade onde quer que esteja. E passa a apreciar e vivenciar isso em sua vida. Então isso é importantíssimo. Mas as organizações cumprem suas missões durante o tempo dentro do plano da evolução. Agora, essa bagunça toda que nós estamos assistindo, do Cristo e o anticristo, faz parte. Porque é um plano que está sendo desenvolvido a partir de dentro de cada indivíduo. O involuído e o evoluído. Então nós não devemos colocar expectativas nas organizações de qualquer espécie, espiritual, econômica, política, nessas soluções de fora, mas sim desprender desta máquina, como diz Jiddu Krishnamurti, grande filósofo indiano, um sábio indiano, um ser que veio trabalhar a psique, a forma de como devemos pensar. Foi muito combatido, porque ele também não aprovava essa questão da organicidade eclesiástica, organizada, burocratizada, porém tolerada. Mas há uma coisa boa de se apreciar nessas organizações, que é a confraternização, a sociabilização de almas. As pessoas estão juntas, convivem juntas, se comunicam, são amigos. Mas a partir do momento que um indivíduo pula fora, talvez ele não seja mais aceito como amigo. Por alguns. Pela maioria, mas não pela minoria. Isso faz parte. Vamos dar um exemplo. Se um católico deixa de ser católico e passa a ser protestante, ele já não vai mais ser considerado um amigo dentro do rol dos católicos. Ele será desdenhado, será visto como um traidor ou como alguém não muito grato naquele ambiente. Mas as almas que não são sectárias naquele rol católico poderão tolerá-lo. E se a amizade for verdadeira de coração para coração, aquela alma será afim e não será jamais desdenhada por motivos espirituais, eclesiásticos, organizados. Mas, enfim, isso ocorre sim, porque há muitos dogmas que estão incubados nas religiões e elas estão também muito polarizadas politicamente, de um tempo para cá. Então, a visão da política contaminou bastante o meio religioso, corporativo, estrutural, porque esse depende de dinheiro para manter as estruturas. Então, às vezes, tem que se adaptar a certas leis dos homens, dos involuídos, para poder manter aquela estrutura grandiosa, no qual eles acreditam que seja uma ornamentação vindo da divindade. Lembre-se, o reino de Deus está dentro de vós. Bem, eu queria trazer aqui essas palavrinhas para vocês. Eu acho que dá para a gente refletir bastante sobre essa questão que o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Não procureis ele aqui ou acolá. Está dentro de vós, não vem com visível aparência. A cristicidade é o autoconhecimento exteriorizado do indivíduo que vai beneficiar a coletividade. Um abraço a todos. Grato, meu prezado irmão André Basso. Acredito que ficou aí bem explicado o tema política e religiosidade, né, que não se confunde com religiões, porque, como escreveu o filósofo Huberto Rode, o homem pode pertencer a uma determinada religião e não ser religioso. E pode não ter religião nenhuma e ser um profundo religioso, como era, inclusive, o seu colega de universidade, Albert Einstein. Não professava nenhuma religião, apesar de ser judeu, né? Segundo Einstein, era um homem profundamente religioso, introspectivo, pensativo, um filósofo mesmo, né? Então, estamos falando aí da cristicidade, que nasce com cada um. A alma humana é cristã por natureza. Bom, finalizamos aí desejando que o Brasil e o mundo encontrem aí seu caminho de paz, amor, justiça e verdade, e liberdade de viver para todos, porque se existe aí a lei maior do livre-arbítrio, que é a lei de Deus, é uma lei universal,
quem somos nós para tentar neutralizá-la com as nossas ondiciocracias, não é mesmo? Obrigado pela audiência, muita luz sideral, até o próximo programa.